Olá, começa agora o JBR News duplo de sextas-feiras, quando eu e Rodolfo Lago nos juntamos para levar até você a análise do principal fato que acontece na capital do Brasil, que é Brasília. E daqui diretamente para você, seguidor e seguidora, nós tentamos levar um pouco do que conhecemos nessas décadas de cobertura política e econômica e também, num dia como o de hoje, fechamento de uma semana, o assunto que mais está sendo tratado neste meio político e econômico é justamente a questão que envolve o imposto do combustível, ou ICMS dos estados. Uma briga está declarada entre governos estaduais ou governadores, junto com o Supremo Tribunal Federal, que deve analisar o que está sendo questionado, e do outro lado, a Câmara dos Deputados, que aprovou justamente essa redução da alíquota, ou melhor dizendo, colocou um teto para que ela não ultrapasse um determinado percentual e, assim, de alguma maneira, reflita nos preços na bomba para todos nós, consumidores de combustíveis no Brasil. Agora, no fundo de tudo isso, né, Rodolfo Lago, existe aí a questão eleitoral. Nada é por acaso nessa cidade, principalmente em ano de eleição. E aí, Rodolfo, o que você acha que vai acontecer com relação a esta nova disputa federal? Pois é, nada é por acaso, é isso que você falou. E esse é o grande calo hoje para o governo Bolsonaro, né? E para as possibilidades de reeleição do presidente, né? Então, saindo da questão básica do combustível e ampliando um pouco, Alexandre, saiu o boletim macrofiscal, né? Que o Ministério da Economia divulga, né? E esse boletim aumentou a expectativa do próprio Ministério da Economia com relação à inflação desse ano. Eles aumentaram a expectativa, que anteriormente estava em torno de 6% para o ano inteiro, para 7,9%. Ou seja, eles próprios estão admitindo agora um valor mais alto para a inflação do ano. E o que está impactando fortemente a inflação, né, Alexandre? É o combustível, porque isso impacta no preço de todas as outras coisas, impacta diretamente na vida das pessoas. A nossa matriz é rodoviária, basicamente rodoviária, né? Então as coisas são transportadas por caminhão, né? O preço do óleo diesel sobe o tempo inteiro e isso leva a subir o preço de todas as outras coisas, né? O gás de cozinha afeta a vida das pessoas também, porque as pessoas cozinham com gás, né? Basicamente cozinham com gás, embora muita gente esteja, infelizmente, voltando aos fogões de lenha por conta disso aí. Então, é o impacto na vida de todo mundo. Então, o governo sabe que o grande calo é a questão dos combustíveis e tenta, de alguma forma, resolver essa questão, né? E essa questão do ICMS, ela é uma possibilidade de alguma solução, né? No início do ano, o Congresso se debruçou sobre duas questões para tentar reduzir esse preço dos combustíveis. Uma era, e essa foi já aprovada, sancionada pelo presidente, era o estabelecimento de uma alíquota única para o ICMS, que passaria a ser fixada previamente, e aí tentaria-se, assim, reduzir o valor do preço final do combustível, né? O outro projeto foi aprovado só no Senado, ele aguarda na Câmara, mas acabou congelado lá, que era um projeto que criaria um fundo que seria acionado toda vez que o combustível ultrapassasse determinado valor. Esse a Câmara não aprovou. Mas indo à questão do ICMS. Então, o Senado aprovou, a Câmara aprovou, o presidente sancionou, mas aí o que precisaria acontecer? O CONFAS, que é o conselho que reúne os secretários
de Fazenda dos estados, né, e o Ministério da Economia, ele precisaria se reunir então definir essa alíquota única dos combustíveis, mas isso não aconteceu até agora. Por quê? Porque os estados, Alexandre, estão ganhando burras de dinheiro, a gente já falou isso aqui em outras ocasiões, estão ganhando muito dinheiro porque a regra atual ela determina que o ICMS ele varia de acordo com o preço do combustível, e o preço do combustível não para de subir, né? E aí os estados, então, evidentemente, não querem fixar uma alíquota só, porque eles estão ganhando um monte de dinheiro. Aí o que acontece? O Congresso está cobrando dos estados que façam isso, porque isso foi aprovado, né, pelo Congresso, então o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, cobrou isso dos secretários de Fazenda. O presidente Jair Bolsonaro também está cobrando isso. Chegou aí à Justiça, chegou aí ao Supremo, né, para pedir ao Supremo que obrigue os estados a fazer essa determinação, e agora nós estamos no aguardo de que isso venha a acontecer nos próximos dias, né? E o interessante de tudo isso, para o nosso seguidor e a nossa seguidora também entender a análise que a gente está levando, e lembrando, inclusive, antes, seguidor e seguidora, que este conteúdo está sempre disponível para você no nosso canal do YouTube, que é o ICTV, e também nos sites, que é o do Imagem e Credibilidade, do nosso parceiro do Jornal de Brasília, nas redes sociais e também do Spotify. Mas, entrando nesse ponto, e aí, dentro do que você está falando, Rodolfo, segundo os secretários de Fazenda, a perda estimada é de 100 bilhões de reais. É muito dinheiro e, claro, nenhum deles quer abrir mão desse valor. Agora, o que está no pano de fundo? Que é justamente a questão eleitoral. A gente tem falado isso em outros conteúdos também, né, Rodolfo? Que a economia, neste ano, é o grande eleitor. E esta economia, ela se reflete, como você bem disse, através da questão dos combustíveis, porque a nossa matriz realmente de transporte, ela é baseada no combustível que seja o diesel ou até a gasolina, e tudo fica caro depois disso. Agora, como é que entra essa composição de quem está em cada lado? Deputados e senadores também estão concorrendo às eleições, então eles querem um discurso para suas bases de que eles votaram sim para o combustível ficar mais baixo. O presidente quer sim e pressiona Arthur Lira, que é um aliado dele, presidente da Câmara, para poder manter essa aprovação, inclusive também que o Senado referende, porque todos ali estão disputando a eleição. Só que os governadores também estão disputando a eleição e eles não querem, justamente num momento como esse, ficar sem dinheiro para investir aonde? Nos municípios, porque eles sabem que é dos prefeitos que sairão muitos votos que ajudarão a eles, sejam nas suas reeleições ou então nas disputas aos governos dos seus estados. E aí, mais uma vez, como você lembra, a coisa acaba chegando no Supremo Tribunal Federal, que sempre é provocado. Inclusive, a gente precisa sempre fazer esse alerta: o Supremo não opina sobre o que ele não é provocado, e ele entra nesse assunto sendo provocado para decidir quem é que está com a razão. E aí, Rodolfo Lavo, quem está com a razão? Porque a gente, no final das contas, é que nunca tem razão, né? Vai lá no posto e paga R$8 pelo litro. No final das contas, cai sempre no final das contas no bolso da gente, né? É engraçado esse negócio, né, Alexandre? Sem dúvida nenhuma engraçado. O presidente Jair Bolsonaro passa o tempo inteiro reclamando do Supremo. Ontem voltou a reclamar do Supremo na live dele, dizendo que o Supremo só atrapalha a vida dele, que fica desfazendo as coisas que ele faz e tal. Mas aí, aí ele pega nessa hora aí em que o calo aperta para o lado dele, o que ele faz? Ele vai ao Supremo, pedir ao Supremo que resolva essa questão do ICMS, ou seja, então quando o Supremo atrapalha a vida dele, o Supremo é ruim. Quando o Supremo pode ajudar a vida dele, o Supremo é bom. É engraçado esse negócio, né? Agora, é um negócio muito complexo, porque até tem gente, né, que ainda não tem muita certeza se isso de fato vai fazer o preço do combustível baixar na bomba. Porque, na verdade, esse preço ele depende de diversos fatores, inclusive da variação internacional do preço do petróleo, né? E tem um monte de questões, inclusive coisas aí que a própria
que já foi até investigado outras vezes pelo Ministério Público, né, que os postos de gasolina formam um cartel, que eles combinam o preço dos combustíveis, então quer dizer que então isso não baixa, porque não depende dessas coisas. Enfim, é todo um rolo grande, um rolo bem grande, onde ninguém quer perder dinheiro, aí não querem perder dinheiro o governador, não querem perder dinheiro os postos de gasolina, né? E os deputados não querem perder votos, os senadores não querem perder votos, o presidente Jair Bolsonaro não quer perder votos, né? E, enfim, por conta dessa coisa toda, a gente só fica tendo uma certeza por enquanto, né? Quem perde é a gente, né, Alexandre? A gente perde. Agora eu queria saber quem é que vai ganhar com essa disputa, e aí, aproveitando aí um tempo que nós temos, entrar nessa questão da terceira via, porque também foi um outro assunto, né, Rodolfo, que essa semana foi muito discutido. Tem aí um impasse dentro do PSDB com essa história da candidatura João Dória. João Dória insiste que se mantenha a sua candidatura escolhida nas prévias tucanas. Por outro lado, existe todo um movimento aí para poder formar uma aliança com o MDB e Cidadania, onde teria a senadora Simone Tebet numa chapa junto com o PSDB. Não se sabe se nessa chapa seria Simone Tebet a cabeça de chapa ou João Dória, ou até a possibilidade de João Dória não concorrer e ser substituído por Eduardo Leite. Enfim, é um rolo danado. E essas pessoas não estão entrando nessa discussão do ICMS e da economia, porque, na verdade, eles precisam primeiro resolver o problema interno deles. Então, eu queria sua análise, Rodolfo, para o nosso seguidor e a nossa seguidora, de qual visão que você tem com relação a essa composição da terceira via, já que, ao que tudo indica, e você escreveu e comentou sobre esse assunto nessa semana, que a terceira via continua trabalhando em voo solo. Parece que essa união, de fato, está cada dia mais difícil de acontecer. Complicada, muito complicada, né? O que aconteceu essa semana? Eles tinham feito esse acerto, os partidos, né, PSDB, MDB e Cidadania, de que eles iriam para uma candidatura só, né, dos três partidos, que seria a tal candidatura de terceira via, tinham estabelecido o dia 18 de maio para anunciar isso, né? E que esse nome seria escolhido a partir de uma pesquisa que eles encomendariam para avaliar essa situação. Eles encomendaram a tal pesquisa, Alexandre, ao Instituto Guimarães, é uma pesquisa quali-quant, então é uma pesquisa que associa as duas metodologias, a metodologia quantitativa, né, que define percentuais, com a qualitativa, que é que você e coloca para conversar grupos de pessoas representativas e tal, para chegar a determinadas conclusões. Eles fizeram essa pesquisa quali-quant, e essa pesquisa quali-quant teria mostrado para eles que o nome da Simone Tebet, da senadora Simone Tebet, pré-candidata do MDB, seria um nome mais viável que o nome do ex-governador de São Paulo, João Dória. Por quê? Porque, segundo a pesquisa, embora o João Dória tenha um percentual quantitativo maior do que o da Simone Tebet, ele teria dificuldades do ponto de vista do crescimento da sua candidatura. Então, o que eles avaliam? O Dória teria hoje em torno de 3% a 4% das intenções de voto. Mas como a média das pesquisas é de margem de erro de 3%, você ter 3% ou 4% também não é nada assim tão significativo. A Simone tem em torno de 1%, mas o que as pesquisas mostraram para eles é que o Dória já seria um nome conhecido por 60% do eleitorado, mais 58%, de acordo com essa pesquisa deles, rejeitariam ele. Então, assim, ele já estaria no teto, ele não teria mais muito para onde crescer. A Simone Tebet seria conhecida por 20% desse eleitorado,
mas a rejeição dela seria somente de 24%. Então, eles avaliam que a chance dela subir seria muito maior do que a do João Dória. O João Dória diz que isso tudo é uma bobagem, que isso tudo é uma besteira, que não aceita esse negócio, que ele precisa conhecer melhor essa pesquisa. Pegou a pesquisa do IPESP, que foi divulgada nessa sexta-feira, para dizer que o potencial de voto, segundo a pesquisa do IPESP, dele é muito maior do que o da Simone Tebet, reage a esse troço. E aí, o que aconteceu? Dia 18 de maio, não houve o anúncio oficial, jogaram o anúncio oficial para a semana que vem, estão tentando fazer a costura interna, mas a situação, enfim, da tal da terceira via, ela está muito difícil. A terceira via continua sendo, como a gente gosta de brincar aqui, uma picada que não chega a lugar nenhum. Perfeito, Rodolfo Lago. Análise que ajuda o nosso seguidor e seguidora a entender um pouco melhor esse quadro do cenário Brasil. E chegamos agora naquele momento projeção, Rodolfo. Qual a sua projeção aí para a semana que chegará? Alexandre, eu sigo tentando ver como vai se concluir esse tal imbróglio da terceira via e se esse negócio vai a algum lugar, né? Então, acho que semana que vem a gente terá uma definição sobre se esses três partidos irão mesmo com um candidato único ou se essa coisa vai se esfrangalhar de vez, né? Perfeito. A minha projeção é para o outro assunto que a gente iniciou esse conteúdo, que é justamente a questão dos combustíveis, a decisão do ICMS, porque o Supremo Tribunal Federal, melhor dizendo, até pela urgência do assunto, deve se posicionar também na próxima semana e daí sairá alguma decisão. Ou não. Vamos observar para poder trazer para você aqui neste conteúdo. Lembrando que segunda-feira quem está com vocês é Rodolfo Lago, no conteúdo diário que é o JBR News, trazendo o fato do dia. Com certeza, essas duas projeções estarão presentes durante a semana. E na sexta-feira, sempre esse conteúdo duplo. E a outra projeção é para este final de semana, Rodolfo Lago. Afinal de contas, temos aí o videocast, podcast, imagem e credibilidade com o Jornal de Brasília, que trouxe como convidada a cientista política Mara Teles, que é presidente da Associação Brasileira de Pesquisadores Eleitorais, a Abrapel, também uma escritora, está lançando um livro agora, mas a grande curiosidade também que circunda o nome de Mara Teles é que ela é uma ex-BBB, Big Brother Brasil, portanto está imperdível, né, Rodolfo Lago, este conteúdo, e a gente sugere na projeção que você também não o perca. Lembrando mais uma vez que nós estamos sempre com os nossos conteúdos disponíveis no nosso canal do YouTube, que é o ICTV, nas redes sociais, também no Spotify e, claro, nos sites do imagemecredibilidade.com e do nosso parceiro, que é o jornaldebrasilia.com.br. É isso, né, Rodolfo? É isso, lembrar todo mundo a dar um joinha lá, né? Prestigiar os nossos conteúdos, que isso é importante aí para a gente. E vamos ver se amanhã, né, vocês assistindo o podcast vão se lembrar da Mara no BBB 2018, né? A Mara agora falando de coisa séria, né? Aqui no nosso conteúdo. Bem lembrado, Rodolfo. E eu, antes de encerrar, não posso deixar de fazer um merchan familiar, porque hoje, sexta-feira, é aniversário da minha filha, Rodolfo Lago, e amanhã do meu filho, final de semana de comemorações em família, e aqui eu faço questão de deixar essa felicitação para as duas figuras mais importantes que tem. Parabéns para eles dois. Feliz aniversário. Obrigado e um abraço a todos vocês. Até então, o podcast de amanhã.